Você já se sentiu uma farsa? Uma fraude? Como se todos os seus méritos tivessem sido conquistados por sorte? Como se a pessoa que os outros enxergam quando te veem não fosse a mesma pessoa que você enxerga no espelho? Esses são alguns dos sintomas e pensamentos causados pela síndrome do impostor, que, como o próprio nome diz, faz com que as pessoas acreditem que elas são verdadeiras impostoras, que seu trabalho não presta, que elas são inúteis, que elas não servem pra nada, enfim, um ciclo de autossabotagem que você talvez conheça muito bem. E hoje o que eu vou fazer aqui é inaugurar um novo quadro do meu canal, que são filmes e séries para entender melhor, refletir e aprender a lidar com determinado assunto. Por exemplo, você sabia que Ratatouille pode te ajudar a lidar bastante com a síndrome do impostor? Ou Thor Ragnarok? Pois é, então fica aqui no vídeo até o final, porque juntos a gente vai embarcar nessa jornada e eu recomendo que você assista mesmo que você não passe por essa síndrome, ou que não tenha visto nenhum desses filmes. Primeiro, porque entender melhor as coisas do mundo que nos cerca é sempre benéfico, especialmente relacionando isso com filmes, que é algo que a gente está sempre consumindo. E segundo, porque talvez isso seja algo que seja presente na sua vida e você talvez nem saiba. Então antes da gente começar, não se esquece de se inscrever para ter mais vídeos trabalhados e parecidos com esse aqui no canal toda semana e bora lá para mais uma análise. Primeiro eu queria falar de Ratatouille. Ratatouille é uma animação da Disney com a Pixar que conta a história de Remy, um rato que sempre teve o sonho de ser cozinheiro e possui um dom para trabalhar com comida, mas que é obrigado a conviver com seu grupo de ratos que não valorizam esse talento. Aqui a gente tem a seguinte reflexão que pode te ajudar a lidar com o pensamento de que você é um impostor. Às vezes você simplesmente não é valorizado no núcleo em que você tá, pelos seus talentos. E às vezes o mundo precisa do que você faz, mas a bolha social na qual você está inserido não te deixa enxergar isso, sabe? Ao longo do filme, o Remy descobre que ele é um excelente cozinheiro, um dos melhores do mundo, mas na família dele de ratos, ele era visto como inútil, já que ratos não ligam pra culinária, porque ratos comem lixo. Então pra eles tanto faz se uma comida é bem preparada ou não, sabe? Mas vamos trocar a história do Remy aqui por um exemplo de humanos. Vamos supor que você ama algum tipo de arte que você é excelente nisso. Seja pintar, cantar, atuar, apresentar, escrever, editar, decorar, enfim, você entendeu. Mas ao mesmo tempo vamos supor que você vem de uma família de engenheiros, ou que você é pressionado pelos seus pais desde cedo a seguir o ofício da engenharia. Por pressão social deles, você estuda, passa, mas sente que não tá indo bem e começa a pensar que você é um impostor. Mas a verdade é que isso é apenas algo dentro de você te dizendo que você não está onde deveria. Muitas vezes você se sente um impostor, mas na verdade você tá apenas fora do lugar. É claro que uma laranja vai se sentir uma impostora num pé de limão, sabe? É a mesma coisa. E aí a gente relaciona os dois exemplos. O Remy era um rato que era muito bom na culinária, mas não era bem valorizado no ciclo onde ele estava. Será que você, na verdade, ao invés de ser um impostor, simplesmente não está olhando para as pessoas erradas? Simplesmente não está no lugar errado? Simplesmente não está recebendo a desvalorização errada ou a valorização errada que você não deveria? Entende? É uma coisa que faz a gente pensar sobre várias outras questões. Então, nesse caso aí da engenharia, você está fazendo uma faculdade ou um curso apenas para ser o que as pessoas ao seu redor esperam que você seja, enquanto existe um mundo lá fora, uma infinidade de pessoas que adorariam absorver o seu talento artístico, como no caso do Remy, milhares de pessoas adorariam provar seus pratos. Enquanto o mundo lá fora tá louco para ver as coisas que você tem para produzir, as coisas que você tem para mostrar, as coisas que você tem para fazer, que você realmente acredita, que você realmente coloca seu coração, você tá tentando cumprir a expectativa do que as outras pessoas colocam em cima de você. Então é claro que você vai se sentir um impostor, claro que você vai se sentir num lugar em que você não deveria estar, porque você não deveria de fato. Mas vamos tentar mudar um pouquinho a ótica da síndrome do impostor e vamos falar de uma outra característica muito comum dela, falando de um outro filme. Um outro filme que também ilustra o caso da síndrome de impostor, mas de uma forma bem diferente, é Yesterday. Aqui ele fala de uma característica ainda mais presente nas pessoas que estão passando por isso, que é achar que os seus méritos não são realmente seus, que você não é responsável pelas suas conquistas, que você simplesmente deu sorte de um dia pro outro. E eu não vou entrar na questão se o filme quis ou não falar disso, porque a beleza da arte é essa, sabe? Talvez o Danny Boyle só tenha pensado mesmo em fazer uma comédia bobinha, mas de uma forma ou outra, ele tá aqui te fazendo refletir sobre algo que você nem esperava refletir. E aliás, eu acho que é agora que eu mereço seu like, seu comentário, por ter ajudado nisso, né? Enfim. Em Yesterday a gente acompanha o Jack, que é um músico que não consegue decolar na carreira, até que um dia algo inexplicável acontece. Ele acorda numa realidade na qual os Beatles nunca existiram, e assim ele começa a fazer sucesso cantando as músicas dos Beatles, só que ele é o único que lembra que essas músicas existiram. Na minha opinião, esse filme retrata bastante uma metáfora, que é a gente não aceitar que a gente pode ser bom em algo. Eu lembro de já ter falado com a minha psicóloga, inclusive um salve pra ela aí, se ela estiver assistindo esse vídeo, que eu sentia que tudo que eu tinha conquistado na minha vida tinha sido pura sorte, e nada além disso. Mas o que ela me ajudou a perceber é que é humanamente impossível alguém dar sorte tantas vezes. Se fosse assim, eu usava essa sorte pra ganhar na loteria, entende? E aí eu entrei para um segundo argumento que era, então eu não dei sorte. Eu simplesmente convenci as pessoas ao meu redor de que eu era bom, mas na verdade eu sou uma farsa. Mas mesmo se fosse esse o caso, ainda seria um mérito meu por ter convencido as pessoas de que eu sou bom. O ponto é que a gente sempre vai achar que existe um fator externo, que a gente deu sorte, que a gente enganou as pessoas, que foi uma coincidência, etc, etc, etc. Isso vale até pra sua vida mesmo. Você já parou e se perguntou algo tipo,
tipo, nossa, por que as pessoas gostam de mim? Em Thor Ragnarok, por exemplo, Loki, que um dia foi um personagem 100% vilão e agora tá começando uma jornada de se reestruturar, ele passa por um início de filme personificado como Odin. Ele começa o filme fingindo ser Odin. E ele teme o tempo todo que um dia sua máscara vai cair. E é um pouco do que a gente acaba achando às vezes também, sabe? Como diz um trecho lá de V de Vingança, você usa uma máscara por tanto tempo que você acaba se esquecendo de quem você é. Na visão do Loki, ele jamais iria alcançar o que ele precisava, ou jamais teria o respeito necessário se ele aparecesse como ele mesmo. Então o que ele faz é se personificar de outra pessoa. Quantas vezes você já não fingiu ser quem você é, apenas para não se sentir mais incluído em determinado grupo? Viu só, o lance aqui é que depois que esse vídeo acabar, você vai rever ou vai ver pela primeira vez os filmes que estão sendo citados e você vai tentar relacionar essas situações com a sua vida. É um exercício que eu tô te dando, vai ser bem interessante. A arte tem nessas coisas, né? Algumas coisas podem estar ali e causar um ponto de mudança na nossa vida e a gente nem sabe disso. E eu ficaria muito honrado de participar disso na sua vida. E essa questão de se tornar outra pessoa, às vezes chega até num ponto literal. No filme O Duplo, por exemplo, a gente acompanha Simon, que é um rapaz tímido, que tem um emprego, mas não tem coragem de pedir uma promoção. Que é apaixonado numa garota, mas não tem coragem de dizer isso pra ela. Até que um dia entra no escritório um sósia do Simon, 100% idêntico a ele. Um clone, praticamente. Só que apenas ele percebe isso, só ele vê essa similaridade. Acontece que esse rapaz é uma versão melhorada do Simon. É um Simon que faz tudo que o original não tinha coragem. Ele ganha promoção, ele conquista a mulher, então a gente percebe que aquilo é de certa forma uma projeção do Simon, sabe? É um Simon ideal. A sua versão que você gostaria de ser, mas você se sente incapaz por sentir que você não é suficiente, que você não é bom o suficiente. E ao longo do filme a gente vai percebendo que o outro Simon não tem nenhuma habilidade extra além do original. Ele simplesmente acredita mais em si. Ao contrário do Simon original, ele não se acha uma farsa. E isso é a única coisa que faz com que eles dois sejam diferentes. Então a ideia que esse filme dá pra gente é que às vezes você se torna o que você enxerga. Enquanto você acreditar que você é um impostor, você vai agir como se assim fosse a sua vida. Eu lembro de em BoJack Horseman, a Diane falar isso num trecho. Ela diz algo tipo, eu passei tanto tempo achando que eu era miserável, que eu merecia o mínimo, que eu fui levando a minha vida como se isso fosse verdade. Ou seja, ela acreditou tanto que ela era miserável, que ela não merecia coisas boas, que ela foi vivendo a vida achando que o que ela recebesse de bom não era justo, porque ela merecia sempre o pior. É um pouco aquela frase também de As Vantagens de Ser Invisível, né? De que a gente aceita o amor que a gente acha que merece. Recomendo muito que vocês assistam O Duplo tendo isso em mente. É um filme que quase ninguém que eu conheço assistiu e ele é bem bacana, mas ele é meio esquisitão, assim. No início ele é meio confuso, mas se você manter essa metáfora em mente que eu tô te falando da questão da síndrome do impostor, as coisas vão se encaixar muito bem, metaforicamente falando, claro. Mas então, qual seria a solução pra isso? Afinal de contas, eu propus várias reflexões, várias identificações, análises e não dei solução. Bom, eu acho que o primeiro passo é reconhecer que cada passo é um passo. Quando a gente se vê como impostor, a gente esquece que todo o progresso que a gente fez é válido. Um exercício que ajuda é pensar na sua vida 10, 5 anos atrás e perceber quanta coisa mudou, mesmo que tenha sido dentro de você. Essas coisas muitas vezes a gente não percebe. Eu quero finalizar falando de uma personagem que passou por essa questão e deu pra gente uma lição maravilhosa, que é a protagonista de Legalmente Loira, um clássico da comédia dos anos 2000, maravilhoso. E ela diz o seguinte, presta sua atenção nas aspas que ela mesma fala depois de passar por um caso de síndrome do impostor. É compaixão, coragem, convicção e senso de identidade que nós damos nossos próximos passos no mundo, lembrando que as primeiras impressões nem sempre são as corretas. Você sempre deve ter fé nas pessoas, mas ainda mais importante é que você sempre deve ter fé em você mesmo. Pode parecer uma resolução meio boba, né? Mas se você olhar do jeito que você olha as pessoas, é muito importante. Às vezes a gente usa uma régua com a gente que é muito maior e muito mais severa do que a régua que a gente usa com as outras pessoas. Tem coisas que a gente vê na gente, que a gente vê nas outras pessoas e nelas a gente acha incrível, mas em nós é como se fosse um absurdo, sabe? A gente se cobra muito mais do que a gente cobra que as outras pessoas sejam. Um trabalho que uma outra pessoa fez e você acha incrível, se você fizesse o mesmo, você pensaria, caraca, isso é muito ruim, por que eu tô fazendo isso? Tem traços da gente que a gente acha horrível, mas que nas outras pessoas parecem maravilhosos. Então sempre se lembre disso e volte também lá no exemplo de Ratatouille. Às vezes você só não está olhando pro lugar certo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito você aprender algo novo, refletir sobre algo novo, absorver alguma coisa nova e que você tenha saído daqui com algumas boas dicas de assistir ainda durante a semana. O propósito do canal é juntar essas duas coisas, né? Uma reflexão aqui, uma proposta ali, uma análise aqui, mas ao mesmo tempo ter sempre uma dica de alguma coisa legal pra assistir. Afinal de contas, cinema, TV, entretenimento é a base do canal, né? Mas tem muitas outras coisas além disso e eu procuro sempre tentar ser um pouco único falando desse assunto. Então acho que eu mereço sua inscrição, se deu certo. Como eu falei, no meu canal eu procuro fazer você enxergar os filmes, as séries, a arte, o entretenimento no geral de uma outra maneira, de um jeito que você nunca viu antes. E eu espero que eu esteja conseguindo. Já deixa aqui nos comentários se você sentiu alguma coisa vendo esse vídeo. Se você sentiu alguma coisa assistindo esse vídeo, se inscreva aqui, por favor, vai me ajudar bastante e vai fazer com que eu faça cada vez mais vídeos. Então manda o vídeo pra alguém que precisa assistir. Afinal, a gente tá junto nessa, né? Síndrome do impostor, quem não tá passando por isso, né? Se você quiser falar comigo em alguma rede social, me chama no Instagram. Lá eu produzo também conteúdo todos os dias, mas em outro formato. Então é sempre legal que você pode consumir coisas
diferentes de outras formas. No TikTok também, conteúdo em vídeo curto todos os dias. Juntos já somos mais de 300 mil nessas duas plataformas, mas vamos fazer isso acontecer juntos no YouTube também, beleza? Me chama lá que eu vou adorar conversar contigo. Muito obrigado pela caminhada até aqui. Até a próxima, se inscreva pra mais e tchau, tchau.